porque eu tenho uma apresentação. Essa apresentação é possível enxergar? Nós estamos vendo. Ótimo. É uma lástima que eu não fique vendo vocês enquanto eu falo, mas enfim, se vocês estão vendo, já fico bastante contente. Eu queria agradecer o convite do Michael, sempre muito carinhoso, muito atencioso, lembrando do meu nome para esse tema da monitoração eletrônica e compartilhando aqui essa mesa com Isabela, com Jackson, com Arthur, com pessoas muito queridas. Eu gostaria muito de estar nesse momento aí na UFPA com vocês e confesso que tenho uma invejinha desse projeto, né, e dessa circulação que ele produz e propicia em termos de conhecimento acadêmico. Então, eu queria aproveitar bem o meu tempo e falar um pouco hoje sobre monitoração eletrônica e inteligência artificial, porque esse é um dos meus últimos estudos e ele deu origem a um livro que em português seria A Tecnologia, a Nova Prisão, Avaliação de Risco no Uso da Monitoração Eletrônica. Ele está publicado em espanhol pela editora de Barcelona, Bosch, e ele conta um pouco da minha trajetória de pesquisa no pós-doutorado realizado em 2019 na Universidade de Barcelona, onde eu pretendia realizar um estudo sobre as formas de saída da prisão monitoradas e o que me incomodava e o que eu queria entender eram os critérios com os quais as saídas monitoradas estavam ocorrendo. Quando que me deparei com o uso da inteligência artificial e de um algoritmo de avaliação de risco na realização desse trabalho. Então, acabei mudando um pouco o meu estudo, não abandonando a monitoração eletrônica, mas inserindo a monitoração eletrônica num tema mais, digamos, tecnológico ainda, né, e mais sofisticado do que eu já tinha conseguido acompanhar nos meus estudos anteriores até então. Não foi um campo de pesquisa fácil, foram 6 meses de trâmites, né? Enquanto isso, enquanto eu não obtinha as autorizações, eu fiquei, é claro, estudando muito como funcionava o sistema penitenciário espanhol, através das leis, dos regulamentos, das instruções e tal. Estudei catalão, o que foi muito importante para entender o caso que eu acabei focando na minha investigação. Foi imprescindível que eu tivesse feito, porque os documentos estão em catalão, o campo de pesquisa, acompanhar as reuniões, tudo isso envolvia essa língua, né? E então esses períodos, né, anteriores à entrada no campo, na verdade, eles não foram desperdiçados, e sim foram períodos bastante úteis para que eu compreendesse também melhor as questões políticas da Catalunha, as disputas que estavam ocorrendo naquele momento onde eu residi em Barcelona. Então, nessa oportunidade de pesquisa, eu pude fazer uma investigação de campo depois da autorização, que não é muito grande, mas é muito significativa, né? Eu ingressei em uma série de instituições penitenciárias, conversei com gestores, conversei com profissionais das mais diversas habilidades e formações, né? Os trabalhadores sociais, que aqui no Brasil a gente chama até hoje de assistentes sociais, psicólogos, e me chamava muita atenção que a criminologia e o que se entende por criminologia naquele contexto penitenciário catalão é uma coisa que está no campo da psicologia, né? E nós no Brasil temos a criminologia mais assentada, por assim dizer, dentro do campo jurídico. Eu também consegui falar com pessoas monitoradas, fiz algumas entrevistas, grupos focais, participei de reuniões de avaliação, onde se media exatamente isso, né? A avaliação de risco. Então, eu vou para esse caminho da avaliação de risco. Também tive acesso ao sistema de informações penitenciárias e pude trazer alguns dados para a minha pesquisa, mas eu dou muito mais ênfase, evidentemente, para a parte qualitativa.
O referencial teórico que eu utilizei como ponto de partida foi uma discussão sobre a nova penologia ou a justiça atuarial, que é exatamente uma forma de você administrar o sistema a partir de cálculos atuariais, ou seja, de cálculos mesmo de avaliação de risco, onde você vai trabalhar com a ideia de perfis, né, de risco dos delinquentes, e eu não tenho tempo suficiente aqui nessa apresentação para me aprofundar nisso, né? Vou trazendo aqui algumas definições, né, como o neogerencialismo, de um autor que eu sei que também é muito trabalhado pelo Michael, que é o Brandariz Garcia, né? Mas é sempre essa ideia da gestão do sistema de controle, né? E como vocês vão ver em alguns slides mais adiante, na gestão que o sistema de controle faz muitas vezes, não para entregar um melhor produto, mas para ele mesmo, ou seja, o sistema trabalhando para ele mesmo. Essa lógica atuarial, então, ela remete a um modo de funcionamento semelhante ao do mercado, né? Então, tem toda uma gramática relacionada a essa questão do mercado de consumo mesmo, né? Que é transplantada para o campo da administração pública e, o que é mais grave, para o campo da administração prisional. Então, esse estudo é sobre tornozeleiras eletrônicas? Na verdade, ele é sobre o uso da tecnologia na política criminal, sobre as promessas da inteligência artificial nesse campo, sobre a avaliação de risco e as suas bases teóricas. Às vezes a gente fala assim, eu estudo tornozeleira eletrônica, parece uma coisa tão reduzida, né? Mas, na verdade, é muito mais do que uma discussão sobre tornozeleiras eletrônicas. Eu vou fazer a pergunta que todos fazem. Vocês estão escutando e acompanhando os slides? Eu estou conseguindo passar a apresentação? É porque eu só vejo Sim. a minha apresentação. Ótimo. Sim. Obrigada. É porque, às vezes, depois de muito tempo de aula, os alunos me dizem assim, professor, o slide não está passando. Então, depois que já avançamos bastante, então eu não queria correr esse risco. Aqui alguns dados sobre o sistema catalão de 2010 a 2019, só para mostrar para vocês uma coisa que eu acho que é importante entender, para entender a pesquisa, né? É um sistema muito pequeno. Então, assim, em 2010, eles tinham 10.520 presos em todos os regimes, né? Em 2019, eles tinham 8.391, ou seja, uma coisa muito pequena se nós compararmos aos nossos volumes de dados e de pessoas, né? E de vagas e de recursos, de tudo isso. Então, é muito diferente você trabalhar com um sistema que a gente tem que gerir em massa e um sistema que se pode gerir de uma forma mais até artesanal, eu diria, né? E vejam que ele está reduzindo. Essa é uma outra discussão que eu também não tenho tempo para fazer, mas que é uma discussão importante, está no livro, né? Fiz o meu comercial. Mas a questão é aqui, como é que eles chamam, né, um regime de vigilância por monitoração eletrônica? Eles chamam de telemático, monitoração telemática, e ele está previsto num artigo específico da lei de execuções deles, que é o 86.4. Então, isso nem tem nome, na verdade, eles chamam de 86.4 mesmo, o regime que a pessoa pode cumprir com ou sem monitoração. Então, só para vocês terem uma ideia, eles têm contratado 100 dispositivos de monitoração eletrônica na Catalunha, o que é uma quantidade irrisória para os nossos padrões, né? Além de tudo, esse 86.4 deles não é com GPS, ele é um sistema de radiofrequência. Então, é a tecnologia mais barata que existe, né? É aquela que somente permite mesmo que o administrador veja se a pessoa está cumprindo as medidas restritivas de se recolher durante a noite, nos finais de semana, por exemplo. Então, tem todo um contexto da política catalã aí sobre esse funcionamento, essa gestão dos dispositivos, da empresa, dos pagamentos, mas eu pude situar essa discussão dentro de um panorama muito mais amplo sobre como é que o sistema penitenciário catalão gere a sua
funcionalidade e com que objetivos, né? Então, me deparava com uma situação onde um dos gestores me disse, certa vez, esse gestor 5, bom, em razão do termo de confidencialidade, eu não pude identificar essas pessoas, mas ele me dizia, a política é colocar as pessoas na rua o mais rápido possível, ampliar a intervenção em meio aberto. Essa é a política. Então, isso soava muito bem aos meus ouvidos, era música nos meus ouvidos, porque em vários outros contextos que eu conheço, a política é exatamente o contrário. Mas será que só por isso essa política deles é vantajosa, ou diríamos nós, é boa, fazendo uma avaliação de valor, né? Um juízo de valor sobre ela? Eu vou passar aqui porque nem tenho tempo para tratar sobre a questão dos crimes, mas eles são que nem os nossos, né? Patrimônio, drogas. Então, são primeiro e segundo lugares aqui, e nisso nós não temos grandes diferenças e novidades. Essa diferença entre espanhóis e estrangeiros, de outra parte, ela é significativa, porque a gente pode ver que os estrangeiros são a maior parte nos regimes mais restritivos, e isso tem a ver com a avaliação de risco e com esse algoritmo que eles usam para fazer tal avaliação, né? Então, os discursos dos gestores, aqui é o gestor 3 falando, né? Ele diz, o que a gente avalia é o risco de descumprimento da sentença. Se a pessoa não tem vínculos aqui no país, no caso, né? Talvez ela tenha maiores vínculos no exterior, então é mais fácil de acontecer se a gente coloca ela no terceiro grau, especificamente nesse regime do 86.4, de que ela vá embora, que ela fuja, né? Então, o Riscanvi, que é esse algoritmo, vai dizer quais são os fatores de risco de cada uma das pessoas e os profissionais vão dizer como trabalhar esses fatores de risco. Vejam que o algoritmo se chama exatamente isso, né? Riscanvi, ele mistura câmbio com risco. Então, é um algoritmo que vai fazer essa identificação do padrão de risco de cada um dos sentenciados. E olha, vou dizer para vocês, eles fazem um trabalho muito detalhado e fazem trabalhos repetidos, são equipes bastante bem construídas que fazem essa avaliação de risco. Então, de um lado, a gente vê um trabalho funcionando de uma forma interessante, mas existem alguns probleminhas, e são eles que eu vou mostrar para vocês. Então, muitas vezes, olhando para essa experiência, eu pensava nessas definições antigas, né, da criminologia clínica, e pensava na parte médica, que predominava, num certo sentido, numa época, sobre essa criminologia clínica. Então, antes a gente tem uma predominância de uma área de saúde, e agora, com as mesmas bases, por assim dizer, a gente tem uma predominância da área da educação. É uma educação, mas é uma educação baseada em teorias da psicologia, né? Boa parte dos gestores são do campo da psicologia. E aí aquela situação que eu falei para vocês há pouco do sistema trabalhar para ele mesmo, né? Esse aqui é o protocolo do Riscanv. Então existem duas formas, né? São dois protocolos dentro do mesmo algoritmo. Um é o Riscanv Screening, que é o mais rápido, o mais curto, para quando o risco for, né, quando dá baixo, eles mantêm o screening. Quando ele dá médio, ou no caso alto aqui, ele vai ser trabalhado com uma versão completa. Então, são mais itens que vão ser avaliados e depois, se tudo mais falhar, eles ainda têm outras formas de avaliação psicológica que estão colocadas aí com algumas siglas nessa última etapa aí, nesse quadradinho azul. Então, o que mede o Riscanv Screening? Ele mede violência autodirigida, então eles observam coisas importantes como tentativas de suicídio e autolesões, e existem protocolos específicos, por exemplo, para atender a situações de risco de suicídio, o que é muito importante. Violência intrainstitucional, então a violência física entre os internos ou contra o próprio pessoal penitenciário.
a reincidência violenta, a reincidência geral e os riscos de descumprimento da sentença. O Riscando Completo, ele trabalha com 7 grupos de fatores, então aí tem muitos detalhes dentro de cada uma dessas caixinhas, né? Os fatores delitivos, os de história delitivo violenta, os relacionados ao comportamento penitenciário, os pessoais ou biográficos, sociais e familiares, os clínicos e os de personalidade. Eles meio que se interferem uns nos outros e estão interconectados. E aí eu chego basicamente mais perto do problema que eu estou querendo mostrar, né? Essa ferramenta, ela foi então elaborada nos anos de 2007, entre 2007 e 2009, pelo pessoal da administração penitenciária da Catalunha, e participaram dessa elaboração um grupo de estudos avançados sobre violência da Universidade de Barcelona, com destaque para 2 pesquisadores, um chamado Santiago Redondo Illescas e o outro chama-se Antônio Andrés Pueyo, e o Departamento de Criminologia da Universidade Autônoma de Barcelona, especificamente com Giuseppe Cid, que pesquisa desistimento, que é uma coisa interessante para pensar a questão da juventude, mas também com várias interfaces estranhas, e a pesquisadora que eu considero criminóloga e das boas, né, feminista e tudo mais, que é a Helena Larrauri, da Pompeu Fabra. Então, essas universidades, esses 2 grupos foram os que participaram e deram, por assim dizer, o suporte para o pessoal penitenciário da Catalunha para que eles desenvolvessem a sua ferramenta. E então, muitas vezes, eles citam, né, nas falas a região da Escandinávia, dos países da Holanda e do Canadá como referências. E a gente vê, de novo, coisas interessantes, países que realmente têm experiências dignas de nota, né, na área de controle social e criminologia. Especificamente em relação ao Santiago Redondo, aí começa a ficar um pouco estranho, assim, porque ele tem obras que se chamam, por exemplo, Desvio, Delinquência e Controle Social, e outro que se chama Origem dos Delitos. Aí a gente olha para esses nomes e fala, vem cá, o que você está fazendo aqui? Né? Que vai desenvolver um sistema que articula fontes da criminalidade como, né, uma interface entre elementos individuais, sociais e ambientais. Bom, isso é Ferri, né, escola positiva italiana, mas eles não citam Ferri e são meio que proibidos de fazê-lo, porque isso remete a todo um passado autoritário que houve na Itália, mas que também houve na Espanha, então eles não querem ser identificados com isso, né, com especificamente o ditador Franco. Então, a partir disso, ele desenvolve um modelinho, que é o modelo do triplo risco delitivo, e aí ele vai dizer que essas 3 categorias são capazes de fazer uma avaliação de risco pessoal, né, de carência de apoio pró-social e também da questão das oportunidades delitivas. Já esses outros 2, que são o Andrews e o Bonta, são pesquisadores canadenses que vão desenvolver, na década de 80, um modelo de tratamento para delinquentes. Então, esse modelo se chama RNR, que quer dizer risco, necessidade e responsividade, que é uma palavra estranha para nós, mas que eu vou aqui associar a uma situação que talvez torne o conceito mais claro, né? Então, o que eles entendem? Que avaliando melhor quais são as características da pessoa, do entorno, enfim, eles vão conseguir dar uma resposta, um tratamento mais adequado e conseguir trabalhar os problemas que estão relacionados àquela pessoa em especial que está sendo avaliada no seu potencial de risco. E aí, como é que eles fazem isso? Eles desenvolvem jogos, né, que é a chamada gamificação. Dentro da nossa realidade, isso pode ser observado, por exemplo, nas propagandas do governo federal. Tem uma que a mãe diz para o menino assim, vem para a aula, fulaninho, a professora vai usar o grafogame. É isso, né? Que a aprendizagem ela tem que ser lúdica, que você tem que fazer com que as pessoas cheguem a resultados através de jogos. Isso é para
digamos, grupos que precisam ter os seus comportamentos treinados, né? E treinados no sentido que, do ponto de vista da criminologia, nós já pensávamos superado, né? Então, um dos meus entrevistados dizia assim para mim, a gente tem que fazer reforços positivos, né? E aí ele perguntava, você tem filhos? Eu falei, não, tenho um cachorro. Ele disse, não, mas é igual. Então, você tem que ensinar a comportar-se bem, dando prêmios para os seus bons comportamentos. E nós fazemos o mesmo nas prisões, ensinamos a pacificar a prisão com base nesse elemento, né? Mais com base no prêmio do que no castigo. De um lado, soa bem, mas de outro, a gente vai fazer algumas referências ao condicionamento clássico do Pavlov, né? O treinamento que está dirigido a animais, né? Ui, chegou o barulhinho da mão. E eu já nem tenho mais 5 minutos segundo o meu próprio controle, mas eu vou tentar concluir aqui. Uma coisa que eu gostaria de destacar dessa estratégia é que eles vão dar bastante importância ao regime aberto. Por quê? Porque isso não fazia muito sentido para mim, depois passou a fazer. Porque eles dizem assim, não adianta a gente treinar um comportamento dentro da prisão se a pessoa vai sair e não vai conseguir desenvolver esse comportamento. Então, a gente tem que dar a oportunidade de saída para a pessoa, para que ela consiga fazer lá fora também o que ela está aprendendo a fazer aqui dentro. Faz sentido? Faz sentido, mas é uma coisa do condicionamento, né? É um negócio do trabalhar com recompensas, mas como é que funciona essa avaliação, né? Como é que é feito o controle sobre os indivíduos? O que quer dizer o fato deles serem jovens, estrangeiros, né? Extracomunitários? Ou seja, existem uma série de questões que estão bastante problemáticas aqui, né? Por exemplo, um dos problemas é que eles não consideram a existência da cifra oculta. Ele diz, nós não sabemos se existe ou se não existe, nós queremos lidar com os nossos problemas. Então, um dos pilares, digamos, de uma mudança paradigmática em criminologia, que é a existência de dados oficiais e que eles não refletem exatamente aquilo que está na realidade, está completamente fora de questão para a elaboração e implementação dessa ferramenta, né? Então, eles sim trabalham com dados oficiais, as bases de dados podem ser melhores do que as nossas, mas de fato existem cifras ocultas aí que eles estão simplesmente ignorando. Então, eles vão trabalhar dirigindo seus sistemas para a juventude, sem considerar seletividade, visibilidade, desproteção desse público. O algoritmo, ele não é transparente na sua construção. Ele me dizia, o mesmo entrevistado, perguntando se eu tinha um cachorro, né? E dizia, a fórmula é tão secreta quanto a da Coca-Cola. Ou seja, para eu entender como é que é formulado o algoritmo, eu tenho que fazer um exercício que na computação se chama engenharia reversa, para conseguir chegar a uma ideia de como é que eles estão dando o peso para cada um dos fatores de risco. Além disso, a monitoração, ela tratou de monitoração, sim, ela implica em mais um sistema para controlar. Então, veja, o pessoal penitenciário da Catalunha já tem uma série de sistemas para controlar. O Riscambi tem que ser repetido de 6 em 6 meses, né? E ainda por cima, quando o cara sai monitorado, existe a situação do controle da monitoração, dos sinais, do descumprimento, das saídas. E então, eu vi que eles tinham eles estavam evitando a atribuição da saída com a monitoração, justamente porque já era muito trabalho a ser feito. Tem alguns errinhos de leitura do Foucault, mas eu não tenho tempo para isso. E aí eu já vou para os meus 2 últimos slides para concluir, né? Então, por que eu falo que a tecnologia é a nova prisão? E esse slide menciona justamente o fato de que nós somos prisioneiros da tecnologia e do passado, né? Então, em que sentido somos prisioneiros da tecnologia? Porque a gente está entregando uma parte importante das decisões para a inteligência artificial,
para sistemas que são desenhados não exatamente a partir da causalidade, o que já seria questionável metodologicamente, mas a partir de padrões de recorrência sobre aquilo que, no caso do RISCANV, está circunscrito ao que nós podemos chamar de penitenciarismo oficial. Então, como conclusão, o caso catalão mostra que a implementação do atuarialismo no sistema penitenciário não requer o abandono do chamado correcionalismo, mas que eles convivem em perfeita harmonia, ou seja, o correcionalismo é o fundamento que serve de justificação aos cálculos de risco e que são mostrados atualmente como se fossem coisas super modernas, inovadoras, fantásticas, que, né, a tecnologia vai resolver o problema das nossas vidas. Só que não. Desculpem por ter passado um pouquinho do meu tempo, mas e pela velocidade também das minhas palavras, né, na ânsia de conseguir passar a minha mensagem, mas eu creio que tenha conseguido. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, é um grande prazer para mim.